A paz do Senhor, meus queridos irmãos. É bom estar novamente aqui com vocês para mais uma aula, para mais um tempo na presença de Deus, aprendendo das coisas que são referentes ao reino, melhorando o nosso desempenho no ministério, melhorando o nosso conhecimento bíblico, aprofundamento e compreensão a respeito das coisas do Senhor, especialmente desse assunto tão importante que é a igreja. Bem, eu quero começar já disponibilizando aqui os slides para nós podermos trabalhar em cima deles. Estamos trabalhando nesse curso de eclesiologia. É uma disciplina muito importante, através de um livro do pastor e professor Reinaldo Pinheiro. Eu sou o pastor João Morelli, estou aqui para ministrar essas aulas. E o pastor Jorge Vale, diretor do IBCAMP, que é aquele que está sempre supervisionando a qualidade do trabalho. E é muito importante o trabalho que o IBCAMP tem feito na sociedade de Campinas e ao redor durante tantos anos. Oremos por eles, oremos pela vida do pastor Jorge, oremos pela vida da irmã Raquel, que são pessoas assim, usadas por Deus para o nosso bem. Bom, nós já estudamos 5 lições, e vimos o que é a igreja no Novo Testamento, a doutrina da igreja na história, o conceito histórico da igreja, o batismo, e hoje vamos falar da ceia do Senhor, da segunda ordenança. Lembra que nós falamos de 2 ordenanças, a primeira o batismo, e agora nós vamos falar da ceia do Senhor, um assunto que é bastante relevante, porque é uma prática da igreja. Mas antes de continuarmos aqui, eu quero lembrar você da leitura do livro, e eu peço que você esteja lá lendo o livro conforme a orientação do IBCAMP, porque lá no livro você tem uma quantidade maior de conteúdo e quando vier a aula você já estará apto à compreensão mais fácil. A aula você pode assistir quantas vezes quiser, também o material do livro, mas não deixe de fazer isso. Aproveite bem o seu curso e no final responda o questionário que está no site do IBCAMP. A Ceia do Senhor, capítulo 6. Vamos ver o significado da chamada Santa Ceia. Como Cristo está presente na ceia do Senhor. Olha, como é que é isso, né? Como que a Bíblia nos apresenta a presença de Deus na ceia, na presença do Senhor Jesus na ceia, o simbolismo da ceia. Quem pode ministrar a Santa Ceia do Senhor? Quem deve participar da Santa Ceia do Senhor? A extinção do compromisso do batismo, será? A importância da autoanálise na hora da participação da ceia, ou constantemente, participar de todos os elementos da ceia do Senhor e a frequência que a Bíblia determina, se é que determina, para a celebração da ceia do Senhor. Bem, espero que tenhamos tempo gostoso aqui e proveitoso para o nosso crescimento. Né? Temos aqui diante de nós uma imagem com um cálice, com o título aí Santa Ceia, e fazer isso em memória de mim. Olha, essa frase, ela é muito importante para o estudo que nós vamos fazer. Fazer isso em memória de mim. Guarde bem essa frase, porque nós vamos falar dela mais à frente. A Santa Ceia é uma celebração deixada por Jesus Cristo, onde nós relembramos a morte do Senhor e também a sua ressurreição. Também nós anunciamos até que ele venha, portanto, de alguma forma também estamos anunciando a sua volta. Então, morte, ressurreição e volta do Senhor são anunciadas na ceia, são assuntos que são tratados na ceia com o simples fato da sua celebração. O pão é o símbolo do corpo do Senhor Jesus Cristo e o vinho é o símbolo do seu sangue. Nós sabemos que aquela ceia primeira, que na verdade era uma Páscoa, que é a última Páscoa que o Senhor participou nessa terra, e também
instituindo aí a ceia do Senhor, naquela cerimônia, eles tomavam o vinho, realmente o vinho, e não era suco de uva, mas era realmente o vinho, e também o pão, né? O pão que era um pão asmo, um pão sem fermento. Então, em termos de elementos, nós temos esses na ceia, além dos outros que estão em uma Páscoa normal, né? Vários elementos que alguns foram instituídos lá na primeira Páscoa, ainda no Egito, e outros foram, com o tempo, sendo incluídos pelos judeus à cerimônia da Páscoa. Agora, o pão e o vinho, Jesus usa esses elementos como símbolo do seu corpo e do seu sangue, e que devem fazer parte da ministração das ceias, conforme a sua orientação. O significado da Santa Ceia. Uma aliança, como está aqui no nosso quadro, entre eu e Deus, a Santa Ceia é um sinal para relembrarmos a nossa aliança com Deus. Porque, como nós falamos na frase anterior, está repetida aqui agora em 1 Coríntios capítulo 11, fazer isso em memória de mim. Veja que é um memorial. Né? A ceia é um memorial, porque ela traz a lembrança. O que é um memorial? Algo que traga à lembrança algum aspecto importante da sua vida. E aqui temos um memorial, a ceia, trazendo à nossa memória a presença de Deus aqui nessa terra e a sua volta. Porque nesse memorial nós relembramos, como já mencionamos aqui, a sua morte, a sua ressurreição e a sua vinda. Todas as vezes, disse o Senhor, todas as vezes comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, essa é a ideia. Deus faz uma aliança com o homem e deixa um sinal. Não é? Assim como a aliança que nós colocamos no dedo aí no casamento, marido e mulher, são um sinal, servem como lembrança de algo profundo que foi feito, de uma aliança que foi feita. Assim também a ceia é o sinal. Quando você olha para ela, você lembra daquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Como Cristo está presente na ceia? Como Cristo está presente na ceia? Bom, será que o pão e o vinho se tornam o sangue e o corpo de Jesus Cristo fisicamente? É a chamada transubstanciação. Ou seja, o texto diz assim: porque este é o meu corpo, este é o meu sangue. Não é? Então, quando ele diz isso, será que isso significa transubstanciação? Ou seja, será que pão e vinho se tornam o sangue e o corpo de Cristo? Essa doutrina católica, ela foi abolida pelos reformadores. A transubstanciação é uma doutrina católica, onde, segundo a doutrina católica, na hóstia tem os elementos, ela se torna o pão e o vinho. Aliás, ela se torna o corpo e o sangue de Jesus naquele momento em que você está participando. A doutrina católica da transubstanciação, a crença de que todas as vezes que se realizam a Eucaristia, significa boa presença, se repete o sacrifício de Cristo, quando ele entregou o seu corpo e o seu sangue foi derramado. É a crença de que, quando o sacerdote oficiante consagra os elementos, ocorre uma verdadeira mudança metafísica, em que a substância do pão e do vinho se transforma literalmente na carne e no sangue de Jesus. É uma transformação, deixa de ser pão e vinho para ser o corpo e o sangue de Jesus. A ótica de Lutero, como é que Lutero enxergava isso, exatamente na época da Reforma Protestante, foi também parte, né, da Reforma, foi parte das correções doutrinárias que Lutero imaginava fazer.
Lutero manteve a doutrina católica da presença do corpo e do sangue presente nos elementos da ceia, mas rejeitou a mudança de substância ou transubstanciação. Então, para Lutero, ele enxergava o momento da ceia como estando presente no pão o corpo e estando presente no vinho o sangue, mas não que houvesse uma transformação. Defendia que as moléculas do pão e do vinho não são transformadas em carne e sangue, enquanto a doutrina católica afirma isso, que as moléculas são alteradas. Não é? Todavia, o corpo e o sangue estão presentes em pão e vinho e sob o pão e o vinho. Assim, teríamos o corpo e o sangue juntamente com o pão e com o vinho, acompanhando, mas sem que deixassem a sua composição natural. Vamos olhar a simbologia. Quando Jesus disse, isto é o meu corpo, o que ele estava dizendo? Quando ele disse, isto é o meu sangue, o que é que ele estava dizendo? Lá em Mateus capítulo 26, dos versos 26 e 28. Nesse texto, Jesus falava de forma simbólica, sem dúvida alguma, como muitas vezes ele se refere a si mesmo como a videira, um pé de uva. Jesus não era um pé de uva, mas simbolicamente ele disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, ou o viticultor, dependendo da tradução. O fato é que ele está se colocando ou colocando a videira como exemplo do que ele é. Depois ele diz também, eu sou a porta. Jesus não era uma porta. Nós sabemos que ele não era uma porta, mas ele usa o exemplo da porta para que nós saibamos o que é que ele significa quanto à entrada no reino de Deus. Todo aquele que entra por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Então, quem entra por Jesus terá essa vida eterna e essa liberdade. Né? Também ele diz, eu sou o pão, em outros lugares. E Jesus era pão? Não, não era pão. Jesus era Jesus. Pão era pão. Mas ele, em termos de alimento, não é? De alguém que alimenta a alma, assim como o pão alimenta o corpo. Então ele se coloca como exemplo, né? Eu coloco o pão como exemplo de si mesmo nesse aspecto, em alguns aspectos. Murmuraram dele os judeus porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Olha, ele diz que o maná, ele tinha a sua função, mas o pão verdadeiro que desceu do céu era ele, Jesus, né? Jesus. Agora vamos olhar um pouco, né, o pensamento calvinista. Calvino, um dos teólogos brilhantes do tempo da Reforma, um dos reformadores, ele tinha uma ideia a respeito de ceia, e aqui nós vamos ver. Calvino entendia que Cristo estava presente na ceia, não de forma corpórea, mas de forma espiritual. Espiritualmente, Jesus estava ali. Ele usava uma ilustração do sol para explicar esta manifestação de Cristo na ceia. Dizia que o sol permanece no céu, mas o seu calor e a sua influência estão presentes na terra. Logo, o resplendor do Espírito nos transmite a comunhão da carne e do sangue de Cristo. Então, não é uma presença física, mas é uma presença espiritual, segundo o pensamento calvinista. Ele rejeitava o conceito de que realmente comemos e bebemos o corpo e o sangue de Jesus, acreditando que os verdadeiros comungantes, os participantes, são espiritualmente nutridos quanto o Espírito Santo está presente ali. Então, a ideia de Calvino é um pouco diferente também da de Lutero. Né? Não há transformação, não há presença, não há nada. Há apenas uma influência espiritual de Cristo durante a ministração da ceia. O conceito de Zwingli, também outro reformador. Zwingli foi um reformador ali da região da Suíça, né, da Suíça, de Zurique, na verdade, e esse homem afirmava que a
ceia era apenas uma comemoração. Olha só, uma visão bem mais branda e, ao meu ver, bem mais bíblica, não é? Era uma comemoração, sendo uma ordenação para se relembrar a morte de Cristo e sua eficácia em favor dos crentes. Logo, o valor da ordenança está em simplesmente receber pela fé os benefícios da morte de Cristo. Vamos lembrar que a ceia ela foi instituída durante uma celebração Páscoa da Páscoa. E a Páscoa era também uma comemoração, não é? Na Páscoa ninguém imaginava que o cordeiro que estava sendo comido ali na Páscoa, que no caso não está aqui nem mencionado na ceia, mas que o cordeiro, que era o ponto alto da comemoração, porque um cordeiro foi morto lá também no Egito e o seu sangue foi passado no umbral da porta, e não havia a ideia de que o cordeiro que eles estavam comendo era, na verdade, o mesmo cordeiro ou que se transformava no mesmo cordeiro que foi morto lá atrás, ou que o sangue dele fosse o mesmo sangue, ou coisas assim. Era realmente um memorial. A Páscoa é para os judeus uma comemoração, um memorial, para que você lembre, ou para que o judeu lembre daquilo que ele foi na presença de Deus lá atrás no Egito, como Deus os livrou. Né? A Páscoa é a comemoração do livramento, da libertação do povo. Né? Então, Jesus coloca a ceia e nos parece fazer isso, olha, fazer isso em memória de mim. Ele termina, ele completa isso, fazer isso em memória de mim. Ou seja, para trazer a lembrança. Não é? Não podemos dizer que alguma coisa sobrenatural de transformação de pão e vinho em corpo e sangue, ou que Jesus venha, de alguma forma, entrar, né, fazer parte do corpo e do sangue no pão e no vinho, mas que apenas é uma cerimônia de lembrança, com significados altamente espirituais e importantes. Né? Isso não muda, né? Isso não muda. Resumindo, aqui para que fique bem claro, no conceito católico, o pão e o vinho são corpo e sangue de Cristo. É a transubstanciação. No conceito luterano, o pão e o vinho contêm o corpo e o sangue de Cristo. Existem elementos ali. No conceito calvinista, o pão e o vinho contêm espiritualmente e não fisicamente o corpo e o sangue de Cristo. E no conceito de Zwingli, o zwingliano, os elementos da ceia somente representam o corpo e o sangue do Senhor. Ok? O simbolismo da Santa Ceia do Senhor. Vamos continuar falando desse símbolo, já que, segundo Zwingli, não é a doutrina da representação, do simbolismo. Paulo diz: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, isso está em 1 Coríntios 11, verso 26. Entendemos que o rito é uma comemoração, ele é comemorativo, em que relembramos a morte do Senhor por nossos pecados, fazendo uma reflexão desse grande ato de nosso Salvador eterno. Por essas duas razões, a Santa Ceia é a proclamação da morte de Cristo. Da morte de Cristo. Mas que subiu ao céu e que um dia voltará. Uma questão que às vezes é levantada e que precisa ser esclarecida é quem pode ministrar a ceia do Senhor. Nós sabemos que quem ministrou a ceia primeira foi o próprio Jesus, não é? O próprio Jesus. Então, na teologia católica, essa questão é de suma importância, pois acreditam que no ato da Eucaristia, pão e vinho se transformam literalmente na carne e no sangue. Então, ninguém vai ficar aí pondo a mão de qualquer jeito. Em razão dessa crença, o ato não pode ser oficiado por qualquer um.
Haja vista que somente o sacerdote devidamente consagrado tem condições de realizar a transubstanciação. Sem sacerdote, para oficiar a ceia, os elementos permanecem meros pedaços de pão e gotas de vinho. Biblicamente, a Bíblia não esclarece a quem competiria especificamente tal ministração. Ademais, incorreríamos no erro católico de que é essencial. Mas veja o que diz 1 Pedro 2,9 e Apocalipse 1,6. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a luz. Veja, melhor que um pastor ministre a ceia do Senhor. No entanto, na impossibilidade, a própria igreja poderá escolher alguém para responsabilizar-se por esse ato. Qualquer pessoa, na verdade, qualquer crente fiel ao Senhor, né? Porque se a ceia ela tem exigências de fidelidade, como nós vamos ver, também aquele que ministra se espera isso. Por isso, pensamos, melhor se o pastor estiver presente, especialmente se for na igreja, mas se em algum momento a igreja não tiver o pastor naquele momento, né, por algum motivo, naquele momento o pastor não está lá e a ceia está para ser realizada, então, é claro, não vamos deixar de ministrar a ceia. Alguém que seja assim reconhecido pela igreja pode ir lá e ministrar a ceia. Na verdade, para ser bem estrito na palavra, qualquer crente pode ministrar a ceia. Qualquer crente. Não há uma limitação de cargo, função, tempo de crente, coisa assim. Não. Claro que nós, por uma questão de respeito e até de prudência, vamos escolher pessoas que tenham um testemunho e sejam reconhecidas, e que, se houver o pastor, claro, que ele seja, então, o ministrante da ceia. Agora, quem deve participar da ceia? Vamos ver? Vamos ver o texto de 1 Coríntios 11, 29, em duas versões. A corrigida, a Almeida Revista e Atualizada, e a Almeida Revista e Corrigida. A atualizada diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. A corrigida diz: porque o que come e bebe indignamente, olha, usa a palavra indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Ok? Então, há uma pequena diferença de palavras na tradução, mas o sentido é absolutamente o mesmo. A ceia é um memorial para os membros do corpo de Cristo e essa é a condição para o participante. Então, a pessoa precisa discernir o corpo, né? Discernir o corpo. Então, a ceia é para os crentes. Importância da autoanálise. Só para completar a ideia aqui, tem igrejas que colocam exigências, né? Deixa eu voltar aqui, para a gente ficar nessa tela. Tem igrejas que, por uma questão de prática da igreja, coloca a exigência de que a pessoa tenha que ser batizada. Tenha que ser batizada. Por quê? Porque a igreja entende que uma pessoa que foi batizada, ela está mais apta a discernir o corpo, ou seja, ela já deu passos, ela não é uma pessoa que apenas está emocionalmente gostando e tal, mas alguém que realmente entregou a sua vida a Jesus a ponto de aprender sobre o batismo e de cumprir esse rito. Então, é uma regra não bíblica, mas de prudência, né? Não é que a Bíblia exige que tenha que ser batizado, mas quando a igreja exige isso, ela está sendo prudente, ok? Está sendo prudente. Agora vamos aqui à importância da autoanálise. A autoanálise é você examinar-se a si mesmo. Examine-se, pois,
o homem a si mesmo. Nem mesmo os crentes verdadeiros podem participar da ceia do Senhor em qualquer condição e em toda e qualquer disposição mental. A condição da sua vida espiritual, a sua consciente relação com Deus, a sua atitude para com os seus irmãos em Cristo, podem ser tais que os desqualifiquem a envolver-se em exercícios espirituais do nível da celebração da ceia. Por que falamos do nível? Porque é importante, o próprio texto diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Esse exame pessoal, essa autoanálise, essa reflexão sobre sua própria vida, é algo que está sendo clamado aqui pelo texto. Não é? O texto é bem claro ao afirmar que devemos participar de um modo digno, mas devemos participar. Então, devemos olhar para nós mesmos, ver as condições que estamos, nos arrepender dos nossos pecados, especialmente da questão de falta de comunhão, porque esse é o contexto geral da ceia, a comunhão do corpo, e então participar da ceia do Senhor. É isso que Deus espera de nós, que todos participemos da ceia. Não há aqui nenhuma abertura para não participar da ceia. Não é? O texto é bem claro. Olha, examine-se e então beba, e assim beba. E vamos falar da frequência para celebrar a Santa Ceia. Há alguma prescrição bíblica? Não. A Bíblia não nos diz com que frequência devemos participar ou celebrar a ceia. Não devemos, assim, não temos isso, não temos essa informação. Né? A Bíblia não se preocupou com isso. No entanto, existem igrejas que adotam 3 intervalos de tempo. Por exemplo, os irmãos da Congregação Cristã no Brasil celebram uma vez por ano, pois acreditam que a Santa Ceia substitui a Páscoa. Como a Páscoa era uma vez por ano, então participa da ceia também, ou celebra a ceia uma vez por ano. E que os filhos de Israel, na saída do Egito, como era o primeiro mês do ano, então, olha, a partir do primeiro mês do ano, todos os anos, né? Primeiro mês do ano, que é o mês de Abib, o Nissan, né? Então, todos os anos ali, naquela época, né, é celebrada a ceia. Bom, a Bíblia não diz que a ceia, na verdade, é uma substituição da Páscoa. Não diz isso. E nem é uma substituição da Páscoa. A Páscoa é uma coisa, a ceia é outra. Né? A ceia é um sinal da nova aliança. A Páscoa foi um evento muito importante, mas que aconteceu com os judeus. E não quer dizer que não possamos comemorar a Páscoa, não. É um evento que deve ser lembrado sempre, mas não podemos relacionar isso com a ceia, porque a ceia apenas foi instituída no dia de uma Páscoa, mas ela não substitui a Páscoa, sem dúvida alguma. Muito bem, nós estamos aqui terminando essa lição, e eu convido você a ir até o site para responder as questões que estão lá. Espero que tenha sido motivo de bênção para a sua vida, que Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus.